Olá, pessoal! Meu nome é Gabriela Parpinelli, eu sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é esse tal de ABA, Análise do Comportamento Aplicada. Vamos entender? A análise do comportamento, ela tem como base o behaviorismo radical que foi postulado por Skinner, que seria a filosofia da ciência do comportamento. O behaviorismo radical, ele defende que as explicações do comportamento humano e animal devem se embasar em evidências refutáveis e não em abstratas especulações ou explicações que sejam internalistas. Por isso, o seu rigor em experimentos realizados sobre esse rigor científico. Os objetivos da análise do comportamento seriam basicamente a explicação, previsão e o controle comportamental. Mas espera aí, o que então seria comportamento para análise do comportamento? Bom, o comportamento é definido como toda ação que seja observável ou não de um organismo em relação ao seu ambiente. Então, pode ser a apresentação, de algumas respostas que a olho nu eu consigo observar, como podem ser respostas que estejam privadas, sejam sentimentos, desejos, crenças, vontades. O mais importante é focar que a nossa análise é feita na relação do organismo com esse ambiente. O comportamento, então, seria produto de uma tríplice contingência, ou seja, ele depende do que aconteceu antes dele ser apresentado e ele é mantido, modelado e controlado pelas consequências que ele produziu. Então, a gente conseguiria fazer uma análise funcional de um comportamento com 3 etapas: antecedente, resposta e consequência, certo? Por exemplo, vou pensar aqui num exemplo bem simples para a gente conseguir entender como que é feita essa análise, funcional de um comportamento. Vamos dizer que a criança está no recreio na escola e aí a professora fala: crianças, tocou o sinal, agora é hora de todo mundo guardar o brinquedo para entrar na sala. Opa, peraí, antecedente. Solicitação de guardar o brinquedo no recreio, da professora. Ok. E aí, o meu organismo, o sujeito que eu estou analisando, é uma menininha. Quando a professora pede para guardar o brinquedo, qual é a resposta que é evocada nessa criança? Ela agarra o brinquedo, ela começa a espernear, começa a chorar e se recusa a guardar o brinquedo. Qual é a consequência dessa resposta dessa menininha? Bom, uma possível consequência que acontece muitas vezes é a aluna, por estar com esse comportamento, agitado, irritado, consegue permanecer mais tempo com o brinquedo na sala. Porque a professora diz para ela: se você prometer não atrapalhar os amigos, você pode então ficar com o seu brinquedo. Vamos pensar? Essa resposta da menina de se recusar a entregar o brinquedo, guardar o brinquedo, gritar, chorar, foi adequado? Não. Ela cumpriu a regra da escola, a regra que a professora impôs? Também não. Mas parece que ela foi premiada com essas respostas inadequadas que ela deu. Por quê? Quando ela produziu birra, grito, choro, houve uma mudança no ambiente. A professora mudou a consequência. E aí, nesse momento, ela acaba tendo essa resposta inadequada reforçada. A conduta dessa professora nessa situação foi adequada? Não. A probabilidade é que no próximo dia, nos próximos recreios, quando a professora falar que tocou o sinal e é hora de guardar o brinquedo, vocês acham que essa menina vai seguir a regra? Não.
a probabilidade é que ela repita a última resposta que ela teve numa situação similar que deu certo. Então, ela vai gritar, vai chorar, vai espernear e se recusar a entregar o brinquedo. Bom, esse tipo de análise ela é importante para a gente entender o comportamento de cada ser. Por isso, a gente sempre pede uma descrição da situação como um todo. Quais foram os antecedentes, os gatilhos que evocaram aquela resposta que a gente está analisando, daquela criança, no caso, em qualquer idade, tá? E quais foram as consequências que a resposta dessa pessoa que a gente está analisando produziram no ambiente. Só com a análise dessas 3 variáveis, a gente vai conseguir entender qual é o manejo adequado para a gente orientar, no caso, essa professora, de como manejar esse comportamento de uma forma adequada, certo? Bom, e aí fica sempre a dúvida, bom, o que é, então, a análise do comportamento aplicada? Muitas pessoas têm uma crença de que a análise do comportamento aplicada, ela trabalha apenas com modificação de comportamentos disruptivos ou comportamentos inadequados. Mas, na verdade, isso é apenas um dos objetivos dela. A análise do comportamento aplicada, ABA, ela observa, analisa e explica, então, essa associação entre o ambiente, a resposta e qual foi a aprendizagem que ocorreu para esse sujeito. Muitas vezes a gente utiliza a técnica de observação direta em alguns ambientes, outras vezes a gente faz coleta de dados, né? Com pessoas que foram avaliar ou mesmo com pais da criança, para que seja possível fazer análise funcional. Só a partir daí a gente consegue orientar e entender o porquê estes comportamentos inadequados se mantêm no repertório da criança. Ou por que alguns comportamentos que são adequados dela são apresentados em baixa frequência, para que a gente possa fazer um planejamento para aumentar a frequência também dos comportamentos adequados. Nós criamos, junto ao indivíduo, uma gama de repertórios que sejam socialmente relevantes. Modificamos, sim, comportamentos problemáticos, reduzimos esses repertórios, mas também temos um enfoque muito grande na qualidade da apresentação das habilidades estabelecidas. A criança, muitas vezes, até consegue apresentar um contato visual, mas talvez esse contato visual ela tenha dificuldade na manutenção. Talvez o tempo de estabelecimento desse contato visual seja muito curto e eu precise fazer um treino para ampliar o tempo dessa manutenção. Então, a gente vai avaliar tanto os repertórios problemáticos como os repertórios de comportamentos funcionais e adequados. Se esses se apresentarem numa baixa qualidade, a gente vai trabalhar no aprimoramento dessas respostas. A análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro do autismo, ela começou a ser mais evidenciada através do Dr. Oliver Lovaas, que foi um psicólogo que foi o maior contribuinte para o reconhecimento do ABA com crianças autistas, porque ele foi o primeiro a aplicar os princípios de análise do comportamento e publicou no seu primeiro estudo com essas crianças autistas. Neste estudo, Dr. Oliver Lovaas reuniu um grupo de 19 crianças autistas e aplicou 40 horas semanais de tratamento intensivo da terapia ABA. Qual foi o resultado? 47% destas crianças foram completamente reintegradas na rede regular de ensino em torno de 2 anos. Após 12 anos, foi feito um follow-up e constatou-se que a manutenção dos ganhos que haviam sido obtidos nessa intervenção, eles se mantiveram, o que corroborou, então, a eficácia da aprendizagem
sob os princípios comportamentais, o que ficou conhecido como método Louvas. Como todo novo modelo, abordagem, método, experimento, a gente sabe que ele passa por reformulações durante vários anos, durante várias aplicações, e alguns pontos do método Louvas, eles foram modificados e hoje, com um outro enfoque, basicamente em relação a um tratamento baseado no reforçamento positivo, essas reformulações hoje modificaram o nome, né, do antigo método Louvas para a abordagem da terapia ABA, análise do comportamento aplicada, que é baseada em evidências científicas. Todos os protocolos descritivos dela foram testados e validados cientificamente. Por isso, a terapia ABA, mundialmente, é a terapia que é mais indicada para o tratamento de crianças com desenvolvimento atípico. O que não quer dizer que a terapia ABA seja específica para crianças autistas, crianças com algum tipo de atraso no desenvolvimento. Apesar dela ter sido popularizada pelos grandes resultados que a gente teve com esse público. Mas a terapia ABA, ela atende a qualquer demanda humana. Crianças, adolescentes, adultos, no ambiente escolar, hospitalar, organizacional, e a gente consegue, então, trabalhar sempre com base, né, nessa avaliação do comportamento para auxiliar no desenvolvimento de cada ser humano. Bom, hoje seria isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha conseguido elucidar um pouco esse tema, que traz muita curiosidade, muitas dúvidas para pais também, não só profissionais da área. Se vocês gostaram, curta aqui embaixo, compartilhe com o máximo de pessoas para que elas tenham acesso a essa informação. E deixe seus comentários aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam desse vídeo, sugestões que vocês tenham para próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau!